Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje vamos estudar o passado simples, né? Simple past, só que com o verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. Ok? Vamos lá. Então, passado com o verbo to be. O verbo to be é verbo ser ou estar. O simple past, passado simples, né? Então com o verbo to be, né? O passado vai ficar só duas formas, o was e o were. Só essas duas formas, tá? O was e o were. Por exemplo, vamos sempre usar os pronomes aqui para que você possa entender. Então, I was, eu era ou estava, no passado. You were, e você era ou você estava. He was, ele era ou ela estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isto ou ele ou ela era ou estava. Se for objeto, vai ser isto, né? Isto estava, isto era, it was. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. Então, para você, para ficar mais fácil para você, você vai apenas saber com qual usar o was. Was, eu vou usar com I was, he was, she was, it was. Então, com esses quatro eu vou usar o was, tá bom? I was, he was, she was, it was. Com os demais eu uso were. You were, we were, you were, they were. Sabendo disto, fica mais fácil, né? Então aqui é a afirmação, tá bom? Eu era ou eu estava, I was. Vamos ver alguns exemplos mais à frente, né? Agora vamos ver aqui a negação. Como é que fica? Olha só, para negar, bota apenas o not após a afirmação. Ó. Eu era, I was. Eu não era ou não estava, I was not. Simples. You were, você era ou estava, bota not. You were not. Você não era ou você não estava. Tranquilo? Olha só, tem outra forma de fazer a negação no passado. A forma curta, né? Vai ficar assim, I was, I wasn't, I wasn't. I was not. Vou aumentar aqui a fonte. Então, I was not, né? É a mesma coisa que I wasn't. I wasn't. É a forma abreviada, a forma curta, né? Para falar, é melhor, né, usar essa forma. I wasn't. Flui melhor, né? You were not, you weren't. You weren't. You weren't. You weren't. Aqui é a forma curta, né? He was not, he wasn't. He wasn't. He wasn't. She was not. She wasn't. She wasn't. Ela não era ou ela não estava. Tá vendo como é simples? Forma curta. It was not. It wasn't. It was. It wasn't. It wasn't. We were not. Nós não éramos. We weren't. We weren't. Bota apóstrofo. Nós não éramos ou nós não estávamos, tá? Forma curta. You were not, you weren't. Você não era ou você não estava. They were not, they weren't. Eles não eram ou não estavam. É a negação na forma curta, tá? Na forma abreviada. Tranquilo? Então, vamos lá, mais uma vez, treinando na pronúncia. Agora na forma curta. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Muito bem. Negação, ok? No passado, simple past. Mas na frente vamos ver alguns exemplos, tá? E exercício também. Agora vamos ver para fazer a pergunta, né? Para se fazer a pergunta, só é pegar a forma afirmativa aqui, ó, afirmação e trocar, né? Inverter, né? Aqui tá, ó. I was, eu era ou eu estava. Então, para fazer a pergunta, é só inverter, ó. Was I, né? Trocou, né? Primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. Was I?
eu era ou eu estava. Were you, você era, você estava. Was he, ele era. Was he, was she, was it, were we, né? Então, para afirmar nós éramos, we were, né? Primeiro vem um pronome, we, nós. Agora, para perguntar, primeiro vem um verbo, né? Were we, were you, vocês eram, vocês estavam. Were you, were they, eles eram, eles estavam. Were they, exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Eles estavam no parque, então, were they at the park? Então, fiz a pergunta, tá? Vai tranquilo? Para afirmar, eles estavam no parque, they were at the park. Eles estavam no parque, né? Afirmando. Para perguntar, inverte-se. Were they at the park? Were they at the park? Eles estavam no parque. Tranquilo? Facinho, né? Muito bem. Next. Agora vamos ver alguns exemplos, né? Então aqui eu fiz as três formas do verbo to be no passado simples, né? A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, né? Para fazer pergunta. Tranquilo? Exemplos. I was at the bank yesterday. Eu estava no banco ontem. Yesterday. I was. Eu estava, né? I was. Então, destacando aqui. I was. Eu era ou eu estava. No caso aqui, eu estava, né? No banco. You were. Você estava. Ou vocês estavam, depende do contexto, tá? You were at school last night. Você estava na escola ontem à noite. Last night. You were. Agora para a pergunta, ó. Primeiro vem o verbo to be, né? Were you at school last night? Você estava na escola ontem à noite? Were you at school last night? We were not at the bank last week. Nós não estávamos no banco semana passada. Então, last week é semana passada. Então, were we? É uma pergunta. We were, é afirmação, né? Primeiro um pronome. We were not at the bank. Então, como é que ficaria aqui na forma curta, né? Ó, observe que é a negação, né? Para negar na forma curta, então vai ficar assim, ó. We weren't, né? Ó, we were not, we weren't, lembra? Para negar na forma curta, ó. We were not, we weren't. Vou botar na forma abreviada, né? Então, we weren't at the bank last week. Ok? Outro exemplo, they were not. Ó, they were not, pode ser they weren't, né? They weren't. Forma curta, they weren't. Estou fazendo na forma curta para você ir acostumando também, né? Então, they were not. Negação, ó, tem o not, né? Então, eles não estavam no banco mês passado. Então, last month é mês passado. Ok? They weren't at the bank, at the park, no parque, né? Eu botei aqui no banco, né? Mas é no parque, no caso, né? Só uma mudança de palavra, mas você corrige aí. No lugar do banco, você bota parque, né? No parque. They were not at the park last month. Eles não estavam no parque mês passado. Alright? Muito bem. Vamos fazer um exercício para fixação. Então, complete as frases abaixo. Where é onde, né? Não confunda where com were, né? Were é o verbo to be. Aqui where é onde. Where you yesterday? Onde você estava ontem? É uma pergunta. Como é uma pergunta, né? Ó, o pronome you, que é você. Então, antes do you, vai ficar para pergunta. Para you, eu uso o where. O were, só. Were. Né?
Então, where were you yesterday? Onde você estava ontem? Né? Então, where é onde? Where. Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Alex at the bank yesterday. Alex estava no banco ontem. Estava no banco. Alex was ou were? Qual dos dois? Alex was, né? É a afirmação. Alex é... Eu posso trocar aqui para ficar mais fácil, para saber qual é o pronome, né? No lugar do Alex, eu boto ele, né? Alex é o nome de um homem, de uma pessoa, então é he, né? Então, para o he, eu uso was. He was, né? Ele estava ou ele era. Então, Alex was at the bank yesterday. Alex estava no banco ontem. Ok? Letra C. You at the bank yesterday? É uma pergunta, ó. Interrogação. Você estava no banco ontem? Então, com uma pergunta, primeiro com you eu uso o quê? Com you eu uso were, né? Então, para perguntar, were you at the bank yesterday? Você estava no banco ontem? Were you at the bank yesterday? Tranquilo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido, né? Aqui é o passado simples com o verbo to be. Veja como é tranquilo, né? Só usa was ou were, essas duas formas, dependendo do pronome. Aqui é a resposta, né, do exercício que a gente fez, né? Então, where were you yesterday? Onde você estava ontem? Alex was at the bank yesterday. Alex estava no banco ontem. Were you at the bank yesterday? Pergunta. Né? Você estava no banco ontem? Então, espero que vocês tenham entendido, né, este assunto e nos vemos na próxima aula. Até mais!